Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 102 e o 13. Salmos 102 e o 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 102 e o 13, que diz assim: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que o tempo, meus irmãos, da cobrança dele, meus irmãos, na minha tua vida já chegou. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus ele está, se compadecendo de mim e de você. Nessa tarde, Deus está tendo misericórdia de mim e de você. Ele está se compadecendo de mim e de você, meus irmãos. Porque chegou o tempo, meus irmãos, dele cobrar o que fizeram comigo, com você, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que acham que Deus tem amnésia, que faz o mal a mim a você e acham que Deus não vai cobrar. Mas nessa tarde, meus irmãos, chegou o tempo da cobrança de Deus para aqueles que fizeram mal para mim e para você. Para aqueles que, acharam que fazendo mal para mim e para você ia acabar comigo, com você, ia destruir a mim a você. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está entrando com cobrança. Deus está entrando com justiça. Na vida daqueles que, fez o mal para mim e para você. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que fazem o mal para mim e para você e acham que vai ficar por isso mesmo. Mas fica não, meus irmãos. Fica não, porque tudo tem um preço. Tudo que a gente faz tem um preço. Se a gente faz o bem volta pra gente. Mas se a gente faz o mal volta pra gente. Porque tem pessoas que fazem o mal para mim e para você e acham que vai ficar por isso mesmo. Mas fica não, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus é cobrança. Deus vai cobrar, meus irmãos, de cada um que fez mal para mim e para você. Porque Deus viu, meus irmãos, o quanto você sofreu. Mas eu e você suportou. Eu e você, vencemos. Eu e você estamos de pé, firme e forte, na presença do Senhor. Oh, aleluia. Mas aqueles, meus irmãos, que fizeram mal para mim e para você, se preparem. Porque Deus é justiça. Porque ainda que houvesse dia, Deus ele é. E da mão dele ninguém pode escapar não, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque Deus viu quanto você sofreu injustamente. Oh, aleluia. Mas eu e você sobrevivemos. Eu e você passou por tudo, por todo o sofrimento. E estamos aqui de pé, firme e forte na presença do Senhor. Mas aqueles, meus irmãos, que fizeram mal para mim e para você, se preparem. Porque Deus é cobrança, meus irmãos. Deus é justiça. E Deus vai cobrar de cada um que contribuiu, para fazer mal para mim e para você. Deus vai cobrar, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que fazem mal para você e acham que Deus tem amnésia. Mas não, meus irmãos. Deus já tem tempo, para a pessoa, se arrepender. Mas quando a pessoa não quer se arrepender, meus irmãos, do mal que fez para você, é necessário Deus cobrar. É necessário Deus se irar. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que fazem o mal para mim e para você, e não tem nem a humildade de pedir perdão para mim e para você, pelo mal que fez para mim e para você. Ainda quer tirar você como louco e como louca. Faz o mal para mim e para você e quer tirar a gente como louco, como louca. Aleluia! E não tem nem a humildade de pedir perdão. Aleluia! Oh, glória! Tem nem humildade, meus irmãos, de pedir perdão para mim e para você, pelo mal que causou a mim e a você. Tem pessoas que não têm humildade não, meus irmãos. Tem pessoas que é humilde, que reconhece que errou e pede perdão para mim e para você. Mas tem pessoas que é nariz em pé, faz o mal para mim e para você, e acha que, vai ficar por isso mesmo. Vai não, meus irmãos, porque Deus é cobrança. Chega o tempo que a cobrança chega. É igual cartão de crédito. A gente não compra o cartão de crédito, não vem a fatura, mesmo assim na tua vida. Se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. Mas se a gente fez o mal, se prepare, porque a gente vai colher. E tem pessoas que é assim, meus irmãos. Faz o mal para mim e para você, achando que vai destruir a minha você, e vai ficar por isso mesmo. Mas fica por isso mesmo não, meus irmãos. Porque você tem dono. E você tem um Deus que cuida da gente, que nos protege, que nos livra de todo mal. Mas aquele, meus irmãos, que fez eu e você sofrer, que nos prejudicou, vai ter que prestar conta com Deus, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus está se levantando para cobrar. Todo o mal que fizeram para mim e para você vão ter que pagar. Todos aqueles que de alguma forma contribuiu para ver você sofrer, para fazer mal para mim e para você. Deus está se levantando do trono dele, meus irmãos, para acertar as contas. Oh, aleluia! Oh, glória! Que você só descanse no Senhor. Oh, aleluia!
Porque você, vamos ver, meus irmãos, todos aqueles que fizeram mal para mim, para você, acertar as contas com Deus. Porque a mim e a você, eles não devem nada não. Mas a Deus eles devem. E vão ter que pagar. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. E tem pessoas que fazem mal para mim, para você, e ainda continua fazendo. Não para. Viu que fez mal para mim, para você, fez de tudo para acabar comigo, com você, e viu que não conseguiu. Mas ainda não para. Ainda continua insistindo em tocar, né? Em brincar com fogo. Mas quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Porque vocês são no fogo. E tem pessoas que são assim, meus irmãos, né? Faz o mal para mim, para você. E vê que não conseguiu destruir a minha você. Vê que vocês estamos de pé, firme e forte, na presença do Senhor, né? E ainda continua tocando em mim você. Ainda continua, né, querendo prejudicar a minha você. Achando que vai conseguir. Mas vai não, meus irmãos. Porque todo mal que fizeram para mim, para você, só não deixou mais sorte. Só nos fortaleceu. Só nos aproximou mais do Senhor. Oh, aleluia. Mas tem pessoas, meus irmãos, que não desistem de querer destruir a minha você. Quer de todas as formas destruir a minha você. Oh, aleluia. Porque tá no lamaçal, no pecado, na sujeira, não quer se limpar. Quando vê que vocês estamos limpos, aí tem inveja. Aí quer de todas as formas destruir a minha você. Oh, aleluia. Mas destrói não, meus irmãos. Aquele que Deus levantou, aquele que Deus escolheu, que Deus ungiu para fazer a obra dele, ninguém destrói não. Pode fazer o que for. Mas não destrói não, meus irmãos. Aleluia. Agora o mal que fizeram para mim, para você, meus irmãos, vão ter que prestar conta com Deus. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Porque tem pessoas que fazem o mal para mim, para você, e acham que vai ficar por isso mesmo. Mas ninguém toca nem ungido e fica por isso mesmo não, meus irmãos. Porque tem preço. Aí daquele que toca no ungido, tem preço, o preço é alto. Tem muitas pessoas quando estão em cima de uma cama no leito, não entendem por quê. Porque mexeu com fogo. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. E aí daquele que mexe com ungido, seria melhor ele não ter nascido. Aleluia! E tem muitas pessoas, meus irmãos, que falam mal para mim, para você, e não desiste de fazer o mal para mim, para você, e continua. Porque todas as formas, acho que vai destruir a minha você, acho que vai acabar comigo, com você, mas vai não, meus irmãos. Aleluia! Agora quem fez mal para mim, para você, se prepare. Porque é tarde de cobrança. É tarde que Deus está se levantando do trono dele para cobrar. E todos aqueles que fez mal para mim, para você. E vocês estamos de pé, meus irmãos, firme e forte. Na presença do Senhor. Agora ele se prepare, porque a cobrança vai vir. Porque tem preço, meus irmãos. Quem mexe com fogo se queima. Quem mexe com ungido tem preço. Aleluia. Oh, glória. Tem preço, o preço é alto, meus irmãos. Aleluia. O preço é alto. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, glória! Hoje eu e você somos verdade, meus irmãos. Oh, aleluia! Porque um dia eu e você fomos enganados. Mas Deus não mostrou a verdade. A verdade que você nunca quis ver, mas Deus não mostrou. Quando a gente serve a Deus, meus irmãos, a gente não fica enganado não. Porque Deus ele nos mostra o oculto e o profundo. Deus ele nos mostra o que está escondido. Oh, aleluia! Quando você serve a Ele verdadeiramente, meus irmãos, quando você é fiel, quando você anda na verdade, não tem nada que fique escondido que Deus não mostre para mim e para você. Porque você fomos enganados, mas hoje não. Porque Deus mostrou a verdade para mim e para você.
A verdade que você nunca quis ver. Deus, ele mostrou. Porque Deus tirou toda a tua cegueira, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque Deus é assim, meus irmãos. Não tem nada que fique escondido que Deus não mostre. Quando você serve Ele verdadeiramente, meus irmãos. Quando você é fiel. Quando você anda na verdade. Não tem nada que esteja escondido que Deus não mostre. Que Ele não revele. Oh, aleluia. Porque Deus é verdade, meus irmãos. Deus não é mentira, não. A mentira é do diabo. E Deus, ele é verdade, não é engano, não. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que acham que engana a mim a você. Faz as coisas escondidas e acha que um dia não vai ser descoberto. Mas Deus, ele revela, meus irmãos. Não tem nada que esteja escondido que Deus não revele. Oh, aleluia. Porque Deus ainda tem profeta na terra, que ele mostra que está escondido, que está debaixo do tapete. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. E tem muitas pessoas, meus irmãos, que se acham esperto demais. Esperta. Faz coisas escondidas e acha que vai ficar tudo, né, abafado. Oh, aleluia. Não tem nada que Deus não revele, meus irmãos. Pode passar o tempo que for, mas Deus, ele mostra. Deus, ele revela. Quando você serve verdadeiramente, meus irmãos, quando você é fiel, quando você anda na verdade, ele mostra toda a sujeira, tudo que está escondido. Porque Deus é verdade, meus irmãos, que a mentira vem do diabo. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos? E só até aqui. For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.